Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram nesta sexta-feira o bloqueio de 1,5 bilhão no orçamento do governo para 2023. Em maio, a equipe econômica já havia retirado 1,7 bilhão. E com o corte de hoje, o valor total bloqueado neste ano já somam 3,2 bilhões de reais. O relatório também aumentou a estimativa de déficit primário, que passou para 9,2 bilhões de reais. Lembrando que o déficit primário representa o resultado negativo das contas do governo sem os juros da dívida pública. E agora, para falar sobre esse tema, eu já chamo aqui o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, está conectado aqui com a gente. O motivo apontado, para mais esse bloqueio é uma previsão de estourar, o teto de gastos aí. Esse é um assunto polêmico no meio político, a gente já falou bastante sobre isso. Você, Daúde, já também muito se foi pautado sobre o teto de gastos. Agora, a minha pergunta para você, Daúde, é a gente entender, o que esse corte de hoje simboliza para a gente e o quanto isso pode bater na porta do setor do agronegócio. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Flávia, não tenha dúvida que pode bater, sim, na porta do agronegócio, principalmente das verbas que seriam utilizadas pelo Ministério para os instrumentos de políticas agrícolas hoje existentes. Mas vamos lá, vamos entender assim, de uma forma bem rápida e objetiva o que significa isso. Significa o seguinte, que o governo está gastando demais e arrecadando de menos. O teto de gasto ainda está em vigor este ano. Então, na medida em que as despesas crescem além da receita, você tem que contingenciar, que você fala, opa, a cada 2 meses o governo faz um relatório e esse relatório mostra o equilíbrio das contas públicas. Esse é um mecanismo que vem se discutindo há muito tempo, no Brasil, porque o Brasil nunca conseguiu ter um crescimento consolidado, ou seja, continuar crescendo por muito tempo, exatamente por essa característica, que está no nosso DNA do governo, no DNA do governo, que é gastar mais do que arrecada. Flávia, você sabe quanto que o Brasil, as entidades, os municípios, os estados e a União vão pagar de juros este ano em torno de 800 bilhões de reais. Ou seja, para quem vai esse recurso? Ele vai exatamente para os rentistas, aqueles que têm dinheiro aplicado, que na realidade é menos de 1% da nossa população. Então você tem uma discrepância, na nossa distribuição de renda em decorrência da negligência dos governos em gastar mais do que arrecada. Isto é um sinal. Aí também veio junto desta decisão um aumento do déficit que teríamos em 2023. Foi para 145 bilhões. Ou seja, tudo que se arrecadou, você gastou mais 145 bilhões. Isso mostra que quando você faz uma introspecção no orçamento, você percebe que 93% do orçamento do governo brasileiro vai para pagar despesas de funcionário, de viagem e custo. Não sobra absolutamente nada para investimento. Então, enquanto o Brasil não tiver um compromisso sério com as despesas, que eu vou aqui ressaltar, que eu acho que a gente tem que ser bem objetivo e justo, que o governo Lula não está fazendo. Eu vou repetir: o governo Lula não está fazendo nada para cortar os gastos. Pelo contrário, está aumentando os gastos. E isso você tem, no futuro, uma trajetória preocupante. Juros lá na casa, na estratosfera. Você tem despesas, o governo gastando cada vez mais. A tendência da dívida é de chegar a 85% do PIB. Ah, mas 85% é pouco. Os Estados Unidos têm 110. Sim, os Estados Unidos têm 110, mas tem juro negativo. Se nós temos 85 com juro real de 10%, caramba, não dá. Então, esse contingenciamento, Flávia, resumindo, ele mostra que o governo gasta mais do que arrecada. E não tem jeito. É só gogó. Pode dizer, nós vamos agora segurar. Não segura. Enquanto o governo não enxugar a máquina pública,
vai ser muito difícil você ter aí outras estratégias. Agora eu vou encerrar meu comentário, mas eu queria dar um alô aqui para o nosso amigo produtor. Eu tinha dito no passado recente que poderia haver uma forte valorização do real. Isso está acontecendo em decorrência de que só este ano já entraram nas reservas do país 22 bilhões de dólares. Graças a quem? Ao agronegócio. Ao mesmo tempo que o agro traz dinheiro para o Brasil, ele traz também a valorização do real, que é muito ruim para a nossa balança comercial, em decorrência de que a alta de preços estão aí. Então, portanto, está aí, Flávia, a minha opinião objetiva, clara, a respeito do contingenciamento de 1,5 bilhões. O governo gasta mais do que arrecada, enquanto ele não criar vergonha na cara e cortar gastos, infelizmente, o nosso país vai padecer por isso. Gasta mais do que arrecada. Tá faltando aula de educação financeira por lá, né, Daúde? Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Exatamente. Boa ideia. Um abraço a você, bom fim de semana e a todos.